Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes sentiu que tudo estava contra você? Que o peso do mundo estava sobre os seus ombros e que ninguém ao seu redor parecia entender a sua dor? Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, talvez esteja lidando com problemas familiares, um coração partido ou até mesmo aquela sensação sufocante de que nada mais faz sentido. E então, o desânimo começa a crescer dentro de você, te convencendo de que o melhor caminho é simplesmente parar. Mas será que é realmente esse o fim da sua história? Na Bíblia, encontramos histórias de homens e mulheres que passaram pelos piores momentos de suas vidas, mas decidiram continuar. Jó perdeu tudo: seus bens, sua família, sua saúde, e mesmo assim manteve a fé. Moisés enfrentou desafios inimagináveis ao conduzir o povo de Israel à terra prometida. Davi, antes de se tornar rei, foi perseguido, humilhado, e teve que se esconder em cavernas. Mas nenhum deles desistiu. Agora pare por um momento e pense: e se essas pessoas tivessem desistido? E se, no momento mais difícil, tivessem simplesmente abandonado seus sonhos? A história delas teria sido esquecida. Você quer ser lembrado como alguém que desistiu ou como alguém que lutou até o fim? Porque eu preciso te dizer uma verdade que talvez você ainda não tenha percebido. A luta que você está enfrentando agora não veio para te destruir, mas para te fortalecer. Deus nunca te daria uma batalha maior do que você pode suportar. Ele te fez forte o suficiente para vencer. Mas talvez agora você esteja pensando: isso é lindo de ouvir, mas como eu aplico isso na minha vida? Você está passando por dificuldades financeiras? Talvez tenha perdido o emprego ou as dívidas parecem não ter fim. Lembre-se do que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Isso significa que sua provisão vem dele e não das circunstâncias. Mas o que você pode fazer enquanto espera? Não pare de buscar, não pare de aprender. Muitas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo enfrentaram falência antes de vencerem. Talvez seu problema não seja financeiro, mas emocional. Você sente que ninguém te entende, que ninguém realmente se importa. Mas será que é verdade? Ou será que, assim como Elias, você apenas não consegue enxergar o que Deus já colocou ao seu redor? Elias achava que estava sozinho, mas Deus lhe mostrou que havia milhares de pessoas que ainda permaneciam firmes. Às vezes, tudo o que precisamos é abrir os olhos e ver quem Deus já colocou ao nosso lado. E se for o seu coração que está ferido? Se você sente que nunca vai superar aquela dor, aquela traição, aquela perda, lembre-se do que diz Salmos, capítulo 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Agora, eu quero te desafiar. Sim, um desafio. Durante os próximos 7 dias, todas as manhãs, antes de pegar o celular, antes de reclamar da vida, você vai fazer uma oração e declarar que Deus está no controle. Vai escolher ver as coisas com gratidão. Vai agir com fé, mesmo que ainda não veja a resposta. E depois, quero que você volte e me diga: o que mudou na sua vida? Porque a verdade é que Deus honra aqueles que perseveram. E é essa esperança que vai te conduzir à sua vitória. Então, levante-se. A sua história não termina aqui. O melhor ainda está por vir. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. E eu sei que dentro de você ainda existe uma chama acesa, uma esperança, por menor que seja. E eu estou aqui para te lembrar disso. E agora, depois de tudo o que falamos, eu quero que você pare, respire, feche os olhos e sinta. Sinta o que está dentro de você. O seu coração ainda bate. A sua história ainda está sendo escrita. Deus ainda está no controle. Mas será que você consegue sentir isso? Será que você consegue perceber que, mesmo na sua dor e solidão, você nunca esteve sozinho? Você tentou ser forte quando tudo dentro de você queria desmoronar. Mas escute,
Deus viu, Deus ouviu, Deus sentiu cada lágrima. Quantas vezes você chorou escondido? Quantas vezes ninguém soube da sua batalha? Você teve que sorrir enquanto algo gritava por socorro. Cada noite mal dormida, cada vez que o medo tentou te consumir. E ele nunca te abandonou. Lembra quando achou que não conseguiria? Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira. Talvez esteja lidando com problemas familiares, um coração partido ou até mesmo aquela sensação sufocante de que nada mais faz sentido. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes sentiu que tudo estava contra você? Que o peso do mundo estava sobre os seus ombros e que ninguém ao seu redor parecia entender a sua dor? Na Bíblia, encontramos histórias de homens e mulheres que passaram pelos piores momentos de suas vidas, mas decidiram continuar. Jó perdeu tudo: seus bens, sua família, sua saúde, e mesmo assim manteve a fé. E então, o desânimo começa a crescer dentro de você, te convencendo de que o melhor caminho é simplesmente parar. Mas será que é realmente esse o fim da sua história? Moisés enfrentou desafios inimagináveis ao conduzir o povo de Israel à terra prometida. Davi, antes de se tornar rei, foi perseguido, humilhado, e teve que se esconder em cavernas. Mas nenhum deles desistiu. Você quer ser lembrado como alguém que desistiu ou como alguém que lutou até o fim? Porque eu preciso te dizer uma verdade que talvez você ainda não tenha percebido. A luta que você está enfrentando agora não veio para te destruir, mas para te fortalecer. Agora pare por um momento e pense: e se essas pessoas tivessem desistido? E se, no momento mais difícil, tivessem simplesmente abandonado seus sonhos? A história delas teria sido esquecida. Deus nunca te daria uma batalha maior do que você pode suportar. Ele te fez forte o suficiente para vencer. Mas talvez agora você esteja pensando: isso é lindo de ouvir, mas como eu aplico isso na minha vida? Você está passando por dificuldades financeiras? Talvez tenha perdido o emprego ou as dívidas parecem não ter fim. Lembre-se do que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Isso significa que sua provisão vem dele e não das circunstâncias. Mas o que você pode fazer enquanto espera? Não pare de buscar, não pare de aprender. Muitas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo enfrentaram falência antes de vencerem. Talvez seu problema não seja financeiro, mas emocional. Você sente que ninguém te entende, que ninguém realmente se importa. Mas será que é verdade? Ou será que, assim como Elias, você apenas não consegue enxergar o que Deus já colocou ao seu redor? Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes sentiu que tudo estava contra você? Que o peso do mundo estava sobre os seus ombros e que ninguém ao seu redor parecia entender a sua dor? Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, talvez esteja lidando com problemas familiares, um coração partido ou até mesmo aquela sensação sufocante de que nada mais faz sentido. E então, o desânimo começa a crescer dentro de você, te convencendo de que o melhor caminho é simplesmente parar. Mas será que é realmente esse o fim da sua história? Na Bíblia, encontramos histórias de homens e mulheres que passaram pelos piores momentos de suas vidas, mas decidiram continuar. Jó perdeu tudo, seus bens, sua família, sua saúde, e mesmo assim, manteve a fé. Moisés enfrentou desafios inimagináveis ao conduzir o povo de Israel à terra prometida. Davi, antes de se tornar rei, foi perseguido, humilhado e teve que se esconder em cavernas. Mas nenhum deles desistiu. Agora pare por um momento e pense: e se essas pessoas tivessem desistido? E se no momento mais difícil tivessem simplesmente abandonado seus sonhos? A história delas teria sido esquecida. Você quer ser lembrado como alguém que desistiu ou como alguém que lutou até o fim? Porque eu preciso te dizer uma verdade que talvez você ainda não tenha percebido. A luta que você está enfrentando agora não veio para te destruir, mas para te fortalecer. Deus nunca te daria uma batalha maior do que você pode suportar. Ele te fez forte o suficiente para vencer. Mas talvez agora você esteja pensando:
Isso é lindo de ouvir, mas como eu aplico isso na minha vida? Você está passando por dificuldades financeiras? Talvez tenha perdido o emprego ou as dívidas parecem não ter fim. Lembre-se do que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Isso significa que sua provisão vem dele, e não das circunstâncias. Mas o que você pode fazer enquanto espera? Não pare de buscar, não pare de aprender. Muitas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo enfrentaram falência antes de vencerem. Talvez seu problema não seja financeiro, mas emocional. Você sente que ninguém te entende, que ninguém realmente se importa. Mas será que é verdade? Ou será que, assim como Elias, você apenas não consegue enxergar o que Deus já colocou ao seu redor? Elias achava que estava sozinho, mas Deus lhe mostrou que havia milhares de pessoas que ainda permaneciam firmes. Às vezes, tudo o que precisamos é abrir os olhos e ver quem Deus já colocou ao nosso lado. E se for o seu coração que está ferido? Se você sente que nunca vai superar aquela dor, aquela traição, aquela perda, lembre-se do que diz Salmos capítulo 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Agora, eu quero te desafiar. Sim, um desafio. Durante os próximos 7 dias, todas as manhãs, antes de pegar o celular, antes de reclamar da vida, você vai fazer uma oração e declarar que Deus está no controle. Vai escolher ver as coisas com gratidão. Vai agir com fé, mesmo que ainda não veja a resposta. E depois, quero que você volte e me diga, o que mudou na sua vida? Porque a verdade é que Deus honra aqueles que perseveram. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. E eu sei que dentro de você ainda existe uma chama acesa, uma esperança, por menor que seja. E é essa esperança que vai te conduzir à sua vitória. Então, levante-se. A sua história não termina aqui. O melhor ainda está por vir. E eu estou aqui para te lembrar disso. E agora, depois de tudo o que falamos, eu quero que você pare, respire, feche os olhos e sinta. Sinta o que está dentro de você. O seu coração ainda bate. A sua história ainda está sendo escrita. Deus ainda está no controle. Mas será que você consegue sentir isso? Será que você consegue perceber que mesmo na sua dor e solidão, você nunca esteve sozinho? Quantas vezes você chorou escondido? Quantas vezes ninguém soube da sua batalha? Você teve que sorrir enquanto algo gritava por socorro. Você tentou ser forte quando tudo dentro de você queria desmoronar. Mas escute, Deus viu, Deus ouviu. Deus sentiu cada lágrima, cada noite mal dormida, cada vez que o medo tentou te consumir. E Ele nunca te abandonou. Lembra quando achou que não conseguiria? Quando achou que tudo estava acabado, mas de alguma forma encontrou forças para seguir? Isso não foi coincidência. Foi Deus te segurando. E agora, Ele está aqui de novo, segurando suas mãos, te dizendo, filho, filha, eu nunca te abandonei. Eu sempre estive aqui. Eu sei que você está cansado. Eu sei que as palavras muitas vezes não fazem sentido quando a dor é grande demais. Mas olhe ao seu redor. Você sobreviveu a coisas que muitas pessoas não suportariam. Você já venceu batalhas que nem imaginava enfrentar. Você desafiou as probabilidades. Então por que desistir agora? Não é no meio da tempestade que largamos o barco. É nela que seguramos firme no leme e confiamos que vai passar. Se hoje você sente que está prestes a cair, lembre-se, não está sozinho. Fale com Deus, entregue tudo para Ele. Apenas continue, um passo de cada vez.